Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Nós já estamos com os nossos seminaristas aqui presentes. Luiz Henrique e David, sejam bem-vindos. Estão participando da missa conosco. Amanhã nós faremos a apresentação, entre aspas, oficial dos nossos seminaristas. Então, já descansados, estão prontos para enfrentar o restinho do ano, né? Sejam bem-vindos. Olhando esse texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho, a presença ou a força do reino de Deus no meio de nós não depende nada das nossas forças. O reino de Deus no meio de nós vai acontecendo com a singeleza da semente de mostarda, como a singeleza da semente que é jogada na terra e que o agricultor não tem nenhum tipo de acelerador para que a semente produza mais ou menos frutos, produza nesse ou naquele tempo. A semente é jogada, o agricultor vai dormir e a semente vai crescendo. Ninguém nunca vê como que a semente cresce, como que a semente produz os frutos, como que a semente produz flores, frutos. Vai acontecendo, né? Duas parábolas que o Senhor conta, que é muito simples, muito discreto. Tanto a semente de mostarda, quanto a semente que o semeador plantou em sua terra. O reino de Deus tem a sua dinâmica. E ele vai acontecendo. A nós cabe acolher o reino de Deus e nos esforçar para que façamos parte deste reino. Então, para nós, o que nos resta é aderir. Aderir ao projeto de Deus e aderir ao reino. O reino de Deus anunciado por Jesus. Esta é a nossa parte. Nada mais, além disso, nós podemos fazer. E o texto diz que o Senhor anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Ele só falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinhos, com os discípulos, explicava-lhes as parábolas. É interessante este ponto. Quando estava sozinho com os discípulos, explicava-lhes as parábolas. Isso para dizer que o Senhor espera de todos os seus discípulos a intimidade. Que explicar as parábolas pressupõe intimidade. Que Jesus tinha intimidade com os seus discípulos e que seus discípulos tinham intimidade com ele. Então, duas atitudes aqui nesse ponto. A primeira é de acolhida. Nós precisamos acolher e aderir conscientemente o anúncio do reino feito por Jesus. E a segunda atitude, a atitude de intimidade. Nós precisamos buscar cada vez mais e cada dia com mais profundidade a nossa intimidade com o Senhor. Para isso a gente precisa descobrir, os recursos que nós precisamos usar para isso. Como eu tenho dito, não dá para adquirir intimidade com o Senhor se nós fazemos do nosso celular mais importante do que a Bíblia. Se o celular é mais importante do que a Bíblia, se as nossas redes sociais é mais importante do que estar diante de Deus numa constante escuta, nós nunca iremos construir intimidade com o Senhor. A gente vai viver sempre mais ou menos. Sempre mais ou menos. E aí, vivendo mais ou menos, a gente não vai nem conseguir observar a singeleza do reino de Deus crescendo.
nem em nós e nem nos outros, porque a gente vai se tornar insensível. Sobre a primeira leitura, somente um comentário, e um comentário breve sobre a primeira leitura. O que nós fazemos com o tempo livre que a gente tem? O que nós fazemos com o tempo livre que a gente tem? Se a gente não tomar cuidado, tempo livre é oficina do diabo. Como é que diziam os avós? Mente vazia é oficina do diabo. Se a gente não vigiar sobre o tempo livre, no tempo livre da gente, a gente vai se distanciar de Deus, a gente vai ser infiel a Deus. É o que fez o rei Davi. O rei Davi teve a oportunidade de ir com os soldados para a guerra. E nesse dia ele resolveu não ir, ficou lá em casa. Curtindo a vida, curtindo o descanso. E aí foi o suficiente para que ele cometesse o pecado do adultério e, como justificativa do pecado do adultério, mandou matar o marido da mulher. E depois levou a mulher para casa e tornou a mulher sua esposa. Bonzinho o rei, né? Depois da atitude, né? Aí Natã aparece, o profeta Natã aponta o dedo na cara do rei, conta para o rei uma historinha de um vizinho que tinha 1 milhão de ovelhas e um vizinho pobre que tinha só uma ovelha. E aí o vizinho rico recebeu uma visita, ele roubou a ovelha do vizinho pobre para servir para a visita. E Natã pergunta para o rei assim: na tua opinião, o que merece esse homem? O rei respondeu: esse homem merece a morte. E Natã apontou o dedo na cara dele e falou assim: então, este homem és tu. É tu que fizestes isso. Roubastes a ovelhinha lá de Urias para servir. Esse homem é tu. E aí há um arrependimento. E como consequência do arrependimento, o salmo que nós meditamos, o Salmo 50. Que é, né, a gente fala que é o pedido de perdão, mas é onde Davi manifesta as suas lágrimas por ter ofendido a Deus e não ter sido fiel. Então, mas tudo começou porque Davi não soube aproveitar o tempo livre que tinha e acabou no tempo livre fazendo coisa que não devia. Então, eu repito, cuidado. Tenhamos cuidado com o tempo livre que a gente tem, porque neste tempo livre, por pouquinho que seja, é o suficiente para a gente fazer aquilo que não deveria fazer. Não é? Como Davi. Olhando para Davi, que a gente possa buscar cada dia mais e com mais profundidade a nossa fidelidade a Deus. Celebramos hoje Santo Tomás de Aquino. E um dado importante, uma historinha importante sobre a vida de Santo Tomás de Aquino é que no final da vida, o Senhor Jesus apareceu para ele e disse a ele: Tomás, você falou muito bem de mim. E aí o Senhor Jesus pergunta para ele assim: o que você gostaria de receber como recompensa por aquilo que você falou de mim? E Tomás respondeu, com humildade, ele disse: somente a ti me basta, nada mais. Somente a ti me basta e nada mais. Olha que exemplo de humildade. Ele nem sequer prestou atenção que o Senhor tinha feito para ele um elogio. Ele simplesmente disse que o que ele queria receber como recompensa era o próprio Senhor. Receber como recompensa por tudo que ele fez. Então, este é um pequeno exemplo, mas é um grande ensinamento. Nós precisamos fazer do nosso tudo Jesus, nosso Senhor.
Jesus precisa ser o nosso tudo. Se o Senhor for o tudo para nós, nós não precisaremos de mais nada. Só Ele nos basta. Só Ele nos basta. E para isso, exige de nós uma conversão constante e um grau de maturidade espiritual elevadíssimo. Elevadíssimo. Porque a gente se preocupa com tantas outras coisas. A gente quer tantas outras coisas. Sendo que a única coisa necessária, e não é nem coisa, mas o único necessário para nós é o próprio Senhor. Se temos o Senhor, temos tudo. Se temos o Senhor, temos tudo, ainda que não tenhamos nada. E se nós temos tudo e não temos o Senhor, nós não temos nada. É esta a grande lição que Santo Tomás nos deixa, que a gente possa observar com atenção e profundidade o seu exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Confiantes, louvado. apresentemos ao Senhor as nossas preces.